Meus irmãos, você que tem a sua Bíblia, abra ela comigo no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Enquanto você vai procurando, quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de pregar nesse culto. A primeira ministração do ano, pregando em casa, é coisa linda demais. Só tenho a Deus pela vida do evangelista irmão Natalino. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. A todos os obreiros, que Deus abençoe a vida de cada um. A vida da nossa irmã Judite, hoje representando o nosso pastor. Deus abençoe vocês. E você que veio prestar um culto de adoração ao Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Enquanto estiver ministrando, irmão, você tem liberdade de adorar o teu Deus, exaltar o teu Deus. Aleluia. Pois estamos iniciando mais um ano na presença do Senhor. Amém? Amém. Ezequiel, capítulo 47 e o versículo 1. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, e conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo que dá para o oriente, ao leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-me para o lado oriental com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros, ou 1000 côvados, e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros, mais 1000 côvados, e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer, apenas caminhando. Então ele me indagou: observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. E assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. Você pode se assentar, louvando e adorando a Deus. Buscando uma direção de Deus, o Senhor me fez lembrar da vida do profeta Ezequiel. E o que nós vamos meditar essa noite é que Deus tem diferentes níveis de experiência para mim e para você. Hoje nós vamos ir de águas rasas para as águas profundas. O profeta Ezequiel, ele nasce numa família que exercia o serviço sacerdotal. O seu pai era sacerdote. Ezequiel foi levado à Babilônia cativo, junto com mais ou menos um grupo de 10.000 pessoas. Eles foram levados no tempo de Nabucodonosor cativos, foram levados como escravos para a Babilônia. E após 5 anos de estar preso nesse cativeiro, o Senhor levanta Ezequiel com uma voz profética no meio do povo. E isso é curioso porque o Senhor, nosso Deus, Ele é especialista em levantar alguém em meio a tempos de crise. O Senhor sempre levanta homens e mulheres em tempo que o seu povo está perecendo, e assim foi com Ezequiel. Vinha de uma família sacerdotal, porém o plano de Deus para aquele homem era diferente da vida da sua família. O Senhor levanta ele em meio àquela escravidão, em meio àquele cativeiro, com uma voz profética. E eu já abro aqui um parênteses para você essa noite. Quem sabe você está passando por um tempo de crise na sua casa, quem sabe a sua família está perecendo, mas o Senhor essa noite te levanta como voz profética dentro da tua casa. O Senhor te levanta com uma voz profética lá na empresa. O Senhor te levanta com uma voz profética onde você mora, para os teus vizinhos, porque em tempos de crise o Senhor sempre levanta alguém para levar uma palavra que traz vida, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que purifica. Ezequiel vai profetizar por 22 anos, esse foi o tempo de seu ministério. O livro de Ezequiel, nós podemos dividir esse livro em 3 fases.
A primeira fase, ela vai do capítulo 1 ao capítulo 24, aonde o profeta vai profetizar condenação, julgamento, repreensão, ameaças ao povo de Deus por causa da sua desobediência. A segunda fase é do capítulo 25 ao 32, aonde Ezequiel vai profetizar. Muitas coisas Ezequiel profetizava porque Deus lhe dava visões, e o profeta nessa segunda fase ele vai profetizar condenação, destruição para os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus, a saber 7 nações: Amon, Moabe, Edom, Filícia, Tiro, Sidom e o Egito. Agora a terceira fase, que é para você da glória, que é o tempo da restauração, que inicia a partir do capítulo 33 ao capítulo 48. Ezequiel vai começar a profetizar a respeito da restauração do povo de Deus. Ezequiel vai começar a profetizar vida para o povo de Deus. Ezequiel vai começar a profetizar cura para o povo de Deus. Ezequiel vai começar a profetizar o retorno da glória do Senhor para o meio do povo de Deus. A terceira fase é a fase da restauração. E quem sabe você, no seu ano de 2025, você viveu a pior fase da sua vida. Você viveu uma fase de frustração. Você viveu a fase da condenação. Você viveu a fase da correção. Você viveu a fase da exortação. Mas eu venho dizer para você essa noite que o teu 2026 vai ser a fase da restauração. Restauração para a tua família, restauração para a tua casa, restauração da tua saúde, a restauração do ministério, a restauração dos dons, a restauração dos talentos que o Senhor te deu. O Senhor vai restaurar a tua vida essa noite, e você vai começar a viver o melhor de Deus na tua vida. A partir do capítulo 40, Ezequiel começa a ter visões a respeito da restauração de um templo. Templo esse que havia sido destruído por Babilônia. O templo onde o povo do Senhor adorava estava em ruínas, mas a partir do capítulo 40 até o 46, Ezequiel começa a ver um templo erguido, um templo muito lindo. Os utensílios dos templos estão restaurados, o ministério está restaurado, os sacrifícios voltaram a ser servidos no templo. A adoração retornou para o meio do povo. A glória do Senhor que se havia retirado do povo retornou para casa. É o tempo da restauração. E é o tempo de restauração para você. É o tempo que você vai começar a louvar dentro de casa, e você vai começar a sentir a presença. É o tempo que você vai começar a dobrar o seu joelho em casa, e quem sabe você não sentia mais a presença, mas é tempo de restauração. E a restauração vai chegar para você. Você que não sentia mais a presença vai começar a sentir. Você que não derramava mais as suas lágrimas vai começar a molhar o seu rosto com lágrimas, porque o Espírito do Senhor vai começar a te visitar na madrugada, porque é chegado o tempo da restauração, e o Senhor vai começar a te levantar nesta igreja como voz profética, e você vai ser usado para levar restauração aos que estão lá fora. Agora no capítulo 47, Ezequiel é levado por um homem a um lugar. Ele está numa visão, e ele chega no templo, e debaixo do templo começa a correr um rio, rios de águas purificadoras. Essas águas saem debaixo do templo e correm pelo altar. Depois essas águas começam a fluir para o lado de fora. E assim é comigo e com você. A gente vem para o templo, recebe uma palavra, recebe a bênção do Senhor. O rio das águas purificadoras estão correndo aqui essa noite, mas essas águas não podem ficar aqui dentro dessas 4 paredes. Essas águas precisam fluir para fora. E hoje o Senhor te convida a mergulhar nessas águas, a beber dessas águas, porque diz o Senhor, a mulher que foi buscar água no poço, ela foi com seu cântaro buscar água no natalino que matava a sede do corpo, mas aí ela se encontrou com Jesus o Nazareno, e ele disse para ela, Elias, se você beber da água que eu tenho para dar, tu não vai sentir mais sede, e do teu interior vai jorrar água para a vida eterna. João capítulo 7, e no versículo 37, versículo 38 diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior rios de água viva vão fluir. E o Senhor te convida essa noite a você beber dessa água, porque rios de água viva vão fluir de você,
templo vai começar a fluir para fora. E hoje, essa noite, quando você sair daqui, você vai levar água de vida para a tua casa. Você vai fluir água de vida na tua família. Esse rio, essa água que joga para a vida eterna vai te acompanhar. E por onde você passar, você vai carregar vida, você vai carregar esperança, você vai levar cura para alguém, porque essas águas vão começar a fluir dentro de você, e você não vai conseguir conter essas águas, porque elas vão fluir de dentro para fora. Aleluia! Aí aquele homem vai pegar um cordel de medir, uma corda de medir, e vai começar a medir aquelas águas. Ele leva Ezequiel para o lado de fora do templo e começa a medir. E diz a palavra que ele vai medir 1000 côvados ou 500 metros. E ele diz para Ezequiel: vem, Ezequiel. Aí Ezequiel vai começar a entrar naquele rio, e as águas começam a bater no tornozelo. Só Deus tem diferentes níveis de experiências para mim e para você. Deus te chama essa noite para você não se contentar e não se conformar com o raso, porque Ele tem diferentes níveis de experiência para você. Quando Ezequiel, quem sabe, achava que a água no tornozelo estava boa, aquele homem mediu mais 500 metros e disse para ele: vem, Ezequiel. Aí Ezequiel começa a andar 500 metros, até chegar aonde as águas começavam a dar no joelho. Aí aquele homem pega aquela corda e mede mais 500, e Ezequiel, quem sabe, mas no joelho estava bom, aqui estava confortável, aqui estava agradável, mas não dá nem tempo de Ezequiel pensar. E o homem que mediu aqueles 500 metros disse para ele: vem. Aí ele começa a caminhar, começa a atravessar aquele rio, e as águas começam a chegar na cintura. E quem sabe, para ele, na cintura a água estava boa demais. Ele já estava pregando, já estava recebendo convite, já estava tendo agenda no final de semana, já estava sendo convidado para cantar, estava sendo chamado para atender a agenda fora da sua casa. Quem sabe, para ele estava bom, o seu trabalho está bom demais, a situação financeira está boa, não falta comida na despensa, e ele acha que está confortável, mas não dá nem tempo de pensar, Ezequiel, porque eu já medi mais 500 metros. Vem, Ezequiel, é o que o Senhor está dizendo para você essa noite. Água rasa eu não quero para você, eu quero te levar para as águas profundas, porque eu tenho diferentes níveis de experiências para você. Não é para você se conformar onde você está, não é para você ficar parado onde você está, é para você atravessar esse rio, começar a caminhar, e as águas vão começar a te cobrir. Aí Ezequiel chegou num ponto que já não dava mais para caminhar naquele rio, já não dava mais para atravessar caminhando, ele tinha que começar a nadar, porque as águas eram profundas demais. E é isso que o Senhor tem para você essa noite: águas profundas, experiências novas para você. O ano de 2026 vai ser um ano de viver novas experiências. O ano de 2025 foi um ano de um aprendizado, foi um ano de ser moldado, foi um ano de ser preparado. Mas esse ano o Senhor te chama a viver novas experiências. Porque com Deus é assim, Ele nos chama a viver novos níveis de experiências, mas para você chegar até as águas profundas, você vai ter que começar com as águas lá no tornozelo. Para você começar a chegar com as águas do joelho, vai ter que começar nas águas rasas, vai ter que ter um pouquinho de humildade nesse coração, para você começar a chegar nos níveis que você deseja chegar. Ah, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas em frente de trabalho, recebendo cargo e posições, mas essas pessoas já passaram das águas rasas, e às vezes nós queremos atropelar todo mundo e já te atirar de cabeça nas águas profundas. Só que para chegar no profundo vai ter que passar pelo raso primeiro. Para chegar no profundo vai ter que andar 500 metros nas águas rasas, para as águas começarem a dar no joelho. Para chegar no profundo, para chegar na posição que você quer, no cargo que você deseja, na unção que você quer, você vai ter que andar 500 metros para as águas começarem a dar na cintura. Para você chegar aonde você deseja, aonde você almeja, aonde você sonha, você vai ter que andar mais 500 metros até você não conseguir caminhar mais e começar a nadar nas águas profundas. Vida com Deus, irmão, é feita de fato.
fase. Vida com Deus é feito de um passinho de cada vez. Vida na presença, meu irmão, não é atropelando, não é se atirando, não. Respeite, entenda e obedeça as fases da vida na presença do Senhor. Tenha humildade, irmão. Se humilhe na presença do Senhor e você vai começar a viver novas experiências com Deus. Aleluia! E quando nós achamos que está tudo bem, que está bom, que está confortável, o Senhor nos chama a viver novas experiências. No livro de Apocalipse, no capítulo 1, João está lá na ilha de Patmos, preso, idade avançada, já é velhinho. Aí de repente vem Jesus se apresentar para João. João tem aquela visão de Jesus, seus cabelos mais alvos que a lã, olhos como chama de fogo, os pés como bronze polido. Aí Jesus diz para João, João escreve aí cartas para as 7 igrejas da Ásia. Aí João vai escrever isso do capítulo 2 até o capítulo 3. Mas daí quem sabe João achava que estava tudo bom, porque ele já está numa idade avançada, está predestinado a morrer numa prisão. E quem sabe ele pensava, olha, para mim tá bom, acabou, eu estou numa prisão, a missão que eu tinha para fazer eu já fiz, agora Deus me deu uma nova experiência para escrever cartas, acho que parou por aí. Mas não, o Senhor tem sempre mais. Apocalipse capítulo 4 versículo 1: depois desses acontecimentos observei uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, voz como de trombeta falando comigo, me chamou e disse: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. O Senhor sempre vai nos chamar para subir de nível. O Senhor sempre vai nos chamar a viver novas experiências. Quando achamos que vamos estacionar e que vamos parar por aí, o Senhor nos chama e diz: João, sobe, 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 porque eu vou te revelar coisas novas. Sobe o nível da oração, sobe o nível da adoração, sobe o nível da busca, sobe o nível da fome, sobe o nível da sede pela presença, que o Senhor vai começar a te revelar novas coisas. Aleluia! E quando nós começamos a mergulhar na presença, quando nós começamos a nos aprofundar nessas águas, o Senhor começa a mudar o ambiente à nossa volta. Nós começamos a mergulhar e às vezes não enxergamos, mas ao nosso redor o Senhor está trabalhando, à nossa volta o Senhor já está operando. E diz a palavra no versículo 6, no versículo 7 do capítulo 47: assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado. Enquanto Ezequiel estava mergulhando, nadando nas águas profundas, do lado de fora, nas margens, haviam árvores. E se tem árvore do lado de fora do rio, é porque tem vida chegando. Essas águas por onde passam, elas começam a levar cura, elas começam a levar vida, elas começam a levar sustento, elas começam a mudar o ambiente. E daí, a partir do versículo 9, diz que aquelas águas por onde passavam, as águas salgadas, águas amargas, que não se podia beber, se tornavam em águas boas para beber, se tornavam em águas saudáveis para beber, porque onde passa o rio de águas purificadoras do Senhor, o Senhor vai começar a levar cura, o Senhor vai começar a transformar o amargo em coisa boa, o Senhor vai transformar o salgado em doce, para você começar a viver novas experiências. Mas isso só acontece na medida que eu decido mergulhar nessas águas. Isso só acontece na medida que eu me aprofundo nessas águas. Aí, a partir do versículo 10, diz que essas águas por onde passavam agora começam a gerar sustento, porque diz que essas águas transformaram as águas salgadas em doce, e agora começa a ter vida nas águas. Peixes começam a viver naquelas águas, e os pescadores começam a tirar dali o seu sustento. Conforme você mergulha na presença do Senhor, conforme você se esforça na presença do Senhor, enquanto mais você serve ao teu Deus, o Senhor começa a mudar a tua vida, Ele começa a levar vida, Ele traz cura para você, mas Ele também garante o teu sustento. A despensa que está vazia vai começar a transbordar. Se faltava farinha, irmão Jair, vai começar a sobrar agora, irmão Jair, porque essas águas chegaram na
porteira. E o Senhor está dizendo que chegou um novo tempo para você. Meu irmão, se não tinha dinheiro para pagar a conta, meu irmão, vai começar a sobrar para você. Fique tranquilo, porque quanto mais você se dedica na presença, quanto mais você mergulha nessas águas, o Senhor garante o teu sustento. O Senhor começa a prover o que você precisa. Ele cuida da tua necessidade. Porque é isso que Deus faz com alguém que decide mergulhar. É isso que o Senhor faz quando alguém ouve a voz do Senhor chamando e dizendo: Ezequiel, vem. Vem, Ezequiel, sai do raso e vem para o profundo. Mergulha, Ezequiel. É isso que o Senhor faz quando alguém ouve a sua voz. Aleluia! Agora aquelas águas, por onde elas passam, elas começam a mudar aquelas árvores. No versículo 7 só diz que havia muitas árvores. Mas agora no versículo 12 diz que junto às margens nascerá todo tipo de árvore que dá fruto. A sua folha não murchará, nem seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses, porque a água que flui do santuário é purificadora, e chega até elas. Seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Sabe essa água que eu te falei? Que se você beber, vai fluir de dentro de você. Hoje você vai sair daqui carregando essas águas, e lá na tua casa vai ser um depósito das bênçãos do Senhor. Aonde não dava fruto, vai começar a dar fruto. Teus planos que não davam certo, vão começar a dar certo. Teus sonhos que você enterrou, porque você achava que não ia dar mais. Teus planos, teus projetos que o Senhor um dia deu para você, e você perdeu a fé, perdeu a esperança, e enterrou, guardou numa gaveta. Hoje essas águas fluem de dentro de você, e você vai começar a ver os frutos que o Senhor vai gerar na tua vida. Mas não para por aí, porque até as folhas das árvores têm utilidade. Diz a palavra que até as folhas servem de remédio. Sabe o que é isso? Essas águas não servem só para você, essas águas vão te abençoar, ao ponto de você abençoar alguém, porque as folhas vão servir de remédio. E o que o Senhor quer fazer com você essa noite, Ele quer fazer de você alguém que vai curar outras pessoas, que vai tratar de outras pessoas, que vai cuidar das feridas das pessoas que estão na tua casa. Você vai ser usado, irmão Carlos, para curar as pessoas que estão no teu trabalho, ajudar as pessoas a enfrentar os seus traumas, ajudar as pessoas a lidar com suas feridas, porque essas águas elas fluem de nós, mas elas fluem para ajudar as outras pessoas. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você essa noite. Se você tem coragem, irmão, comece a mergulhar nessas águas. As águas começaram a fluir no templo, corriam pelo altar e começaram a correr para o lado de fora. Beba dessa água essa noite, irmão, e você vai ver o agir de Deus na tua vida. Comece a querer viver novos níveis de experiências com Deus. Não se conforme com o raso, não, irmão. Meus irmãos, eu sou bem doido mesmo. Eu comecei nas minhas orações há muito tempo a dizer para o Senhor: meu Deus, eu não quero viver só dos testemunhos que contam os irmãos, eu não quero viver somente daquilo que eu estou lendo na palavra, mas eu quero experimentar essas experiências. Eu não me conformo, meus irmãos, em somente ouvir que Deus curava, que Deus batizava, que Deus salvava, que Deus libertava, mas eu quero viver essas experiências. Meu irmão, se você é doido que nem eu começava a clamar aí no banco para começar a viver essas experiências, porque o mesmo Deus que avivou a igreja no passado, Ele não mudou, e Ele quer avivar a minha e a tua vida, na medida em que nós queremos buscar novas experiências. E à medida que nós mergulhamos nessas águas, o Senhor começa a mudar o ambiente do lado de fora. Quer mais um exemplo, irmão? Então lá vai, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 8, nós vemos um irmão
irmão chamado Zacarias, sacerdote. Ele estava servindo no templo e era mais um dia normal de servir no templo. E naquele dia, irmão Elias, ele foi escolhido para entrar no lugar do Santo dos Santos para queimar o incenso. Ele chegou naquele dia, quem sabe pensando, é só mais um culto, é só mais um dia normal de exercer o meu ministério. Mas aí Zacarias vai para o lugar do Santo dos Santos oferecer seu sacrifício. E quando falamos de sacrifício, nós podemos interpretar de adoração. Aí Zacarias está no culto, é mais um dia normal, mais um dia de pregar, mais um dia de cantar, mais um dia de ficar na porta, é mais um dia de ouvir uma mensagem. Mas Zacarias chegou no culto para adorar, para oferecer sacrifício. Então naquele dia normal, no versículo 13, um anjo vai falar com Zacarias e dizer para ele: não temas, Zacarias, eis que a tua oração foi ouvida. Isabel, tua esposa, dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João, porque enquanto eu e você continuamos o nosso dia a dia, nos dias normais, servindo ao Senhor, permanecendo na posição que o Senhor nos colocou, do lado de fora o Senhor começa a gerar um milagre. Mas isso só acontece com quem permanece no propósito, isso só acontece com quem permanece na presença. E às vezes nós achamos que para o Senhor operar precisa ter campanha, precisa ser culto profético, precisa ser congresso. Não, o Senhor opera até em dias normais, o Senhor opera até em dias ordinários, o Senhor nos faz viver em dias normais o seu sobrenatural. E estava lá Zacarias, era mais um dia servindo, era mais um dia mergulhando em águas profundas, mas do lado de fora, na sua casa, o Senhor já estava gerando um milagre, porque enquanto nós permanecemos na presença, decidimos mergulhar nessas águas, o Senhor começa a transformar a nossa vida do lado de fora. Atos capítulo 1, versículo 14 e 15 vai dizer que todos estes permaneceram unidos em oração. E daí você já sabe o que aconteceu depois em Atos capítulo 2. Quem decide permanecer nas águas profundas, quem decide permanecer na presença, quem decide permanecer servindo, independente da situação e circunstância, vai começar a viver novas experiências com Deus. E o convite do Senhor para mim, para você essa noite é esse, irmão. É esse o convite para você, irmã. É esse o convite para você, jovem que me ouve nessa noite. Comece a sair do raso e comece a mergulhar nas águas profundas. Respeite as etapas da vida, respeite as fases da vida. Comece no raso, ande no raso, mas mergulhe em direção ao profundo. Respeite as fases da vida, irmão. Não queira pular etapas, não queira pular os princípios, não queira quebrar os princípios. Respeite quem chegou antes de você, que vai chegar no teu momento, vai chegar no teu dia. Por enquanto, irmão, se você está nas águas rasas, vai indo nas águas rasas, até você chegar com as águas no joelho. Depois você nem vai perceber, as águas vão estar na cintura, e quando você vê, você já vai estar mergulhando. Respeite os processos da vida com Deus, respeite os processos, respeite as etapas, e queira viver novas experiências com Deus. 2026, irmãos, é o ano de viver novas experiências. E o Senhor falava muito forte isso ao meu coração, que havia pessoas aqui se questionando por que seu ano de 2025 foi tão difícil, por que não aconteceu aquilo que foi planejado lá no começo do ano. As expectativas eram muito altas, e no final do ano você chegou frustrado, porque não aconteceu aquilo que você queria. Mas o teu 2025, eu venho te dizer através daquilo que o Senhor falou para mim, que o teu 2025 foi um ano de aprendizado, foi um ano que você andou nas águas rasas, mas o teu 2026 vai ser o ano de viver novas experiências com Deus. O teu 2026, este ano, meus irmãos, o Senhor vai superar as tuas expectativas.
O Senhor vai te surpreender com o que Ele vai fazer, porque essa noite Ele te convida a você mergulhar nas águas profundas. Isso o Senhor falava no meu coração ainda esses dias, que o Senhor, irmão Natalino, vai começar a nos surpreender com novas experiências. O Senhor vai começar a nos despertar de madrugada, irmãos, e nós vamos começar a viver aquilo que nossos irmãos viveram no passado, irmão Carlos. Nós vamos ver o Senhor curando nessa igreja, nós vamos ver o Senhor libertando nesse bairro, nós vamos ver o Senhor trazendo de volta o filho pródigo, nós vamos ver o Senhor resgatando a ovelha que se perdeu, nós vamos ver o Senhor batizando crianças com o Espírito Santo e com fogo, porque esse ano é um ano de viver novas experiências com Deus. Aleluia! Fica de pé dando glória, irmão. Aleluia! Esse é o ano de viver novas experiências, irmãos. Não se conforme aonde você está, não fique parado no teu lugar, mas comece a buscar mais a presença, comece a buscar mais, queira conhecer o Deus que você serve, comece a buscar mais o teu Deus na palavra, irmão, e o Senhor vai começar a te revelar novas coisas, assim como Ele fez com João e disse para ele: João, sobe João, porque eu vou começar a te revelar novas coisas. Esse é o convite do Senhor para mim e para você essa noite. E se você foi tocado por esta palavra, eu convido você a passar aqui na frente, e os irmãos que estão aqui, esses homens de Deus, vão orar por você essa noite, e você vai sair daqui com um rio de água viva fluindo no teu interior. Meus irmãos, se tem alguém aqui, irmãos, que precisa se reconciliar com Deus, se tem alguém aqui que quer retornar para a presença do Senhor, o Senhor está te dando essa oportunidade hoje. E você pode passar aqui na frente. Vem, meu irmão. Vem, Jesus. Vem, meu irmão. Meus irmãos, se tem alguém para Jesus aqui, irmão, vem para frente, irmão. Porque é um novo tempo para a tua vida. É a fase da restauração para a tua vida. Chega de viver a tristeza, chega de dor, chega de cansaço. É a fase da restauração para a tua vida essa noite. Você chegou aqui enfermo, irmão, vem para frente, porque essas águas, elas trazem cura. As águas do Senhor trazem cura. As águas do Senhor carregam vida. As águas do Senhor carregam sustento. Vem para frente se você quer receber essa oração.